turma, tudo bem? Meus amigos, vamos iniciar os nossos trabalhos de hoje, nesse domingão, falando sobre a rodada de ontem da NBA. Tivemos uma rodada bem curtinha ontem, né? Foram apenas 6 jogos disputados. E nesse vídeo eu irei comentar sobre cada jogo, irei trazer os destaques de cada partida para vocês. Antes, peço para que você deixe seu like, que é muito importante, ajuda demais no engajamento. E se puder, se inscreve no canal, que vai ajudar demais no crescimento do projeto. Então deixa o like para ajudar no engajamento e se inscreve para ajudar no crescimento do canal. Obviamente, se você quiser, estou apenas pedindo, não estou obrigando você a deixar o like. Tô pedindo de coração. Se puder, deixa o like e se inscreve, tá bom? Ó, vou começar o vídeo falando sobre o jogaço que tivemos entre Filadélfia e Oklahoma City Thunder, cara. As duas equipes protagonizaram o melhor jogo da rodada, né? Acho que foi o melhor jogo da rodada. Foi um jogo marcado pelo ótimo duelo entre Embiid e Chet Holmgren. Os dois pivôs jogaram pra cacete. E no fim, quem acabou levando a melhor foi o pivô dos Sixers, né? O Embiid flertou com o triple-double e o time dele, os Sixers, saiu com a vitória. A Filadélfia venceu 127-123 e pôs fim na sequência de 6 vitórias seguidas do meu, do seu, do nosso Oklahoma City Thunder. Bom, o Sixers, cara, começou o jogo muito bem, né? O Philadelphia abriu o primeiro quarto com um ótimo volume de jogo, tanto que nos 3 minutos iniciais o Philadelphia conseguiu abrir 2 dígitos de vantagem. Só que aos poucos o Oklahoma foi se encontrando. A metade final do primeiro quarto do Oklahoma foi muito boa, né? O Oklahoma teve uma metade final muito boa. O time conseguiu tirar o prejuízo e com uma bolaça de 3 do Isaiah Joe ali na reta final, o Oklahoma virou e fechou o primeiro quarto na vantagem. No segundo quarto, tivemos uma trocação danada, né? As duas equipes ficaram ali se alternando na liderança. Ao todo tivemos 3 trocas de liderança no segundo quarto. O Oklahoma chegou a abrir 7 pontos de vantagem. Essa, inclusive, foi a maior vantagem que o Oklahoma conseguiu abrir durante todo o jogo. Só que ali na reta final, o Philadelphia foi bem melhor. O Sixers fechou muito bem o segundo quarto e foi para o intervalo vencendo por 4 pontos. No terceiro quarto, o Sixers conseguiu desgarrar, né? O Philadelphia teve um ótimo desempenho defensivo no terceiro quarto e no ataque teve um Tyrese Maxey e um Joel Embiid muito bem, né? A duplinha sensação do Sixers foi bem pra caramba no terceiro quarto e o Philadelphia conseguiu abrir 13 pontos de vantagem. E no quarto período, os Sixers, apesar de ter tomado uma puta pressão do Oklahoma, o Oklahoma foi muito bem no quarto período, inclusive venceu a parcial. Apesar disso, o Sixers segurou a sua vantagem e garantiu a sua 11ª vitória na temporada. Vale destacar uma bolaça de 3 que o Chet Holmgren matou nos últimos segundos, cara. Foi uma bola inacreditável na transição, sabe? Quando ele matou essa bola, eu, como torcedor do Oklahoma, eu tive a esperança, eu acreditei na virada. Eu tive a esperança de que o Oklahoma ia conseguir a virada. Só que acabou não dando, né? A bola foi inacreditável, só que o Sixers foi muito bem ali no clutch, né? Foi muito bem ali no lance livre e não permitiu que o Oklahoma virasse. Mas essa bola que o Chet Holmgren matou foi inacreditável. Me lembrou muito aquela bola de 3 que o Durant matou nas finais contra o Cleveland. Se lembra daquela bola? Acho que foi em 2017 ou 2018. Acho que foi 2017. Transição foi a bola que meio que matou a série, né? Foi a bola que matou a série. Bolaça do Durant e essa bola do Chet Holmgren, né? Esse arremesso do Chet Holmgren me lembrou muito aquele arremesso do Kevin Durant. Inclusive vi muita gente no Twitter fazendo um paralelo, né, dos dois arremessos. Realmente foi bem parecido. Philadelphia venceu, encerrou a sequência de 6
vitórias seguidas do Thunder, só que o Oklahoma segue muito bem na temporada, são 5 derrotas, só que 11 vitórias, né? As duas equipes, inclusive, Filadélfia e Oklahoma, possuem a mesma campanha. Destaque dos Sixers foi o Joel Embiid, de novo flertou com triple-double, foram 35 pontos, 11 rebotes, 9 assistências e 4 tocos, jogou pra cacete, e vale o destaque também pro Tyrese Maxey, terminou o jogo com 28 pontos. Já no Oklahoma, o destaque foi o Chet Holmgren, né? O Chet jogou muito bem, mesmo enfrentando o atual MVP, ele teve números sensacionais, cara. 33 pontos, 3 bloqueios e 5 bolas de 3, cara. Como jogou bem o Chet. E uma coisa que eu reparei, que eu tenho reparado, na verdade, é que o Chet cresce muito em jogos grandes. Naquele jogo contra o Golden State, pô, o que ele fez foi surreal. E ontem, num jogo enorme, no jogo que abriu a rodada, ele foi muito bem também, cara. Então, assim, parece que o moleque gosta do holofote, gosta de jogo grande. Ontem jogou muito bem. Eu achei que o Chet ontem, eu achei que ele foi muito inteligente, né? O Chet ontem ele atuou muito mais como um strat 5. Jogou bem aberto, pisou muito pouco no garrafão, até porque seria burrice da parte dele tentar ir pro confronto físico com o Embiid. Seria burrice, ele ia perder. Então eu achei que o Chet foi muito inteligente, e aí também tem que dar o mérito ao Daigneault, que foi muito bem, né, nessa orientação. Eu achei que o Chet e o Daigneault foram muito inteligentes em colocar ele para atuar como um strat 5, né, jogando bem aberto. Ele foi muito eficiente, né, mostrou uma excelente variação nos arremessos e terminou o jogo com números muito bons. Importante destacar, né, não poderia deixar de falar sobre isso, que o Josh Giddey, que está envolvido numa grande polêmica envolvendo uma menor de idade, o Josh Giddey, ele jogou. Né, o Oklahoma não afastou o Josh Giddey, deixou ele jogar, e até que ele jogou bem, tá? Foi um jogo bom do Josh Giddey, mas particularmente eu não teria colocado ele em quadra. Eu cheguei a falar sobre isso, né, no vídeo que eu fiz sobre o caso do Giddey, eu teria afastado o Josh Giddey até as investigações terminarem, tá? Mas a decisão do Oklahoma foi colocar ele em quadra e ele até desempenhou desempenhou bem o seu papel, jogou bem, mas eu não teria colocado ele em quadra, mas é uma opinião minha, tá bom? Falando agora sobre Brooklyn Nets e Miami Heat. Miami foi pro jogo totalmente desfalcado, Jimmy Butler e Bam Adebayo não jogaram, e o Brooklyn se aproveitou disso e conquistou uma vitória bem tranquila, jogando em casa. O Brooklyn não perdeu nenhuma parcial, venceu todos os quartos e terminou o jogo vencendo por 112-97. Essa foi a 7ª vitória do Brooklyn Nets na temporada e a 7ª derrota do Miami Heat. Destaque do Brooklyn, Mikal Bridges, 24 pontos para o Mikal. Atlanta Hawks encarou o Washington Wizards e amassou. 136-108 o primeiro tempo. Foi até pegadinho, não vou dizer que foi equilibrado, porque o Hawks foi pro intervalo com a vantagem boa, mas foi equilibradinho, foi pegadinho o primeiro tempo. Só que no segundo tempo, aí o Atlanta Hawks amassou no terceiro quarto. O time meteu uma parcial de 37-20 e garantiu a sua 8ª vitória. Atlanta volta a ter campanha positiva, campanha 8-7. Já o Wizards chegou à sua 9ª derrota seguida e chegou à incrível marca de 14 derrotas na temporada. Washington Wizards. Difícil, hein? Destaque do jogo foi o Trae Young, 26 pontos e 10 assistências para o nosso querido Calvo, que de novo, né, eu falo isso toda vez que eu falo sobre o Trae Young, a cada dia que passa, o Trae Young está menos calvo. Claramente, ele está fazendo um tratamento contra a calvície. O que, como eu já disse, é um erro, porque a calvície
é a marca registrada do Trae Young. Eu acho que ele não deveria deixar de ser calvo. Inclusive, eu, se fosse ele, faria o contrário. Tentaria ficar mais calvo a cada dia, porque o apelido abominável Calvo das Neves só funciona se ele for calvo. Então, eu sou contra o tratamento contra a calvície que o Trae Young tá fazendo. Sou contra. Sou contra. Só queria pontuar isso. De novo, né? Toda vez eu falo sobre isso. Inacreditável. Falando agora sobre Utah Jazz e New Orleans Pelicans. Esse jogo foi muito bom, hein? Esse jogo foi muito bom. E o Jazz, com o quarto período espetacular, conseguiu vencer, buscou a virada, 105-100. O primeiro tempo do Pelicans foi muito forte, né? O time foi pro intervalo com 10 pontos de vantagem. No terceiro quarto, apesar do Jazz ter melhorado, não conseguiu tirar a diferença. O Pelicans sustentou a vantagem de 10 pontos. Só que no quarto período, o Utah Jazz foi espetacular, né? O time acabou se inflamando com o apoio da torcida, conseguiu botar uma parcial de 37-23 e buscou a virada, né? O Jazz garantiu sua quinta vitória na temporada, já o Pelicans sofreu sua oitava derrota. Destaque do Utah Jazz, Keyonte George, o novato, teve uma excelente atuação, foram 15 pontos, 6 rebotes e 5 assistências para o Keyonte George, que tem tido uma temporada muito boa. E eu tô vendo poucas pessoas falarem sobre essa temporada do Keyonte George. É uma baita de uma temporada e ontem, na minha opinião, ele foi o grande nome do time, ao lado do Collin Sexton, que também jogou muito bem. Los Angeles Clippers encarou o Dallas Mavericks. Eu, particularmente, tava com a expectativa bem alta para esse jogo e eu acabei me decepcionando, cara, porque foi um jogo bem ruim, e o Clippers só venceu porque o Dallas, coletivamente, foi horroroso. Tirando o Curry e o Luka, o time do Dallas ontem foi uma tragédia. O Dallas não marcou nem 90 pontos ontem. Perdeu por 107-88, cara. Então, assim, eu tava com a expectativa lá em cima pra esse jogo e acabei me decepcionando demais. Bom, o primeiro quarto do Clippers foi um primeiro quarto ok. Terrence Mann e Paul George produziram bem. O Clippers terminou o primeiro quarto com 29 pontos marcados. Só que o que acabou fazendo a diferença no primeiro quarto foi o jogo horroroso do Dallas. Tirando o Kyrie Irving, que foi bem no primeiro quarto, né, conseguiu passar dos 10 pontos, nenhum outro jogador do Dallas passou dos 5 pontos no primeiro quarto. Nem o Luka. Luka terminou o primeiro quarto com apenas 5 pontos. Coletivamente, o Dallas foi uma tragédia no primeiro quarto. O time marcou apenas 18 pontos. Acho que foram 18 pontos no primeiro quarto. Surreal, cara. Surreal. O Clippers abriu ali uma vantagem. No segundo quarto, o Luka foi muito bem. O Luka marcou 17 pontos no segundo quarto. Só que o resto do time não fez nada. O Clippers nem foi tão bem assim, mas fez o mínimo e sustentou a sua liderança. Foi para o intervalo com 10 pontos de vantagem. Na volta do intervalo, o jogo não mudou muito de figura, né? O Dallas seguiu produzindo somente com o Luka e com o Curry, e o Clippers, por ter sido menos pior, garantiu a sua vitória, né? O Clippers chegou a 7 vitórias na temporada, tem campanha 7-8, e o Dallas chegou à sua 6ª derrota. Dallas tem campanha 10-6. Destaques do Clippers, Paul George e Russell Westbrook. Paul George terminou o jogo com 25 pontos e o Westbrook com 14 pontos, 8 rebotes e 7 assistências. O destaque negativo do Clippers foi o Kawhi. Foi um dos piores jogos que eu já vi do Kawhi Leonard. Um dos piores, cara. Terminou o jogo com 2 de 12 no field goal. Inacreditável o senhor Kawhi. Pelo lado do Dallas, o destaque foi o Luka, 30 pontos. Só que mesmo com 30 pontos, ele, assim, tijolou pra cacete, 1 de 8 no perímetro. Então, assim, 30 pontos, beleza, mas tijolou tudo. E o Curry teve uma atuação boa, muito boa, inclusive.
26 pontos. O que faltou pro Dallas ontem foi o resto do time. Tirando o Luka e Kyrie, o Dallas chutou, né, se tirar os dois do time, o Dallas chutou 5 de 23. 5 de 23, cara. Ô, velho, aí fica difícil ganhar. Garrafão do Dallas ontem, uma mãe, o Dallas foi engolido no garrafão. Jogo muito ruim, cara. Muito ruim mesmo. E torcedor do Clippers, vai me desculpar, mas se o Dallas tivesse jogado minimamente bem, Clippers tinha perdido o jogo, porque, nossa senhora, foi doído também o Clippers ontem, hein? Foi doído. Vai me desculpar, torcedor do Clippers, mas até você vai concordar comigo que se o Dallas tivesse jogado o normal, o Dallas tinha ganhado. O Dallas tinha ganhado. Pra fechar, vou só passar por cima da vitória do Lakers contra o Cleveland, porque eu já fiz um vídeo analisando esse jogo, então vou só dar um tapa, tá bom? Lakers ganhou 121 a 115, foi um jogo bem equilibrado. O Cleveland, que jogou em casa, contou com uma ótima atuação da sua dupla de garrafão, o Mobley e o Jarrett Allen jogaram muito bem, só que o Cleveland acabou sofrendo muito. Primeiro, com o Donovan Mitchell, que estava numa noite horrorosa, e segundo, com a ausência do Garland. O Garland, depois de 14 minutos em quadra, teve que sair porque ele tomou uma pancada no pescoço e ele é dúvida até pro próximo jogo. Então, assim, o Garland fez muita falta, o Cleveland não teve um quarto período tão bom assim e acabou sofrendo a derrota. O Lakers, não é que o Lakers fez um jogo espetacular, mas o Lakers fez um jogo sólido. Fez um jogo sólido, o banco foi bem, Christian Wood, Jackson Hayes, Austin Reeves foi muito bem, o Anthony Davis teve uma atuação maravilhosa, um dos melhores jogos do AD nessa temporada, 32 pontos, 13 rebotes e 3 bloqueios. O LeBron, apesar de ter tijolado tudo no perímetro, né, o LeBron foi muito mal chutando para 3 ontem, ele apareceu bem no quarto período, foi muito importante para fechar o jogo. E o Lakers garantiu uma grande vitória, né? Porque venceu o Cleveland em Cleveland, né? Venceu o Cavaliers em Cleveland, lá em Ohio, é muito difícil, cara. É muito difícil. Então, grande vitória do Lakers. Foi a 10ª vitória do Lakers na temporada. E a 8ª derrota do Cleveland. Cleveland deixa de ter campanha positiva. Agora o Cavs tem campanha neutra, 8 vitórias e 8 derrotas, tá bom? Se quiser uma análise mais aprofundada do jogo, tem vídeo no canal. Meus amigos, é isso, tá bom? Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de avaliar com seu like. Não se esqueça de compartilhar com seus amigos, que é muito importante. Ajuda demais, né, o crescimento do canal. Se inscreve se não for inscrito. E se por acaso você ainda não tem o NBA League Pass e quer ter, para não perder nenhum jogo dessa temporada, vai ter um link aqui no primeiro comentário fixado que vai te oferecer o League Pass com desconto e com período de teste grátis. Então você que quer assinar o League Pass, usa o link, que aí você consegue todos esses benefícios, tá bom? É isso, meus amigos. A gente se vê no decorrer do dia com mais conteúdo. Grande abraço e excelente domingo para todo mundo. Tchau, tchau.